Boa noite a todos. Meu nome é Ruth. Eu sou voluntária no CAE Casa Verde, uma casa aqui da Zona Norte de São Paulo, onde exerço minhas atividades na assistência espiritual, dando aulas, e venho hoje fazer uma palestra para vocês. Eu fui convidada pelo Brando para falar sobre o tema emancipação da alma, o sono e os sonhos. Esse tema, ele está no Livro dos Espíritos, perguntas de 400 a 412. Na parte segunda, é o capítulo 8º. E para a gente começar a nossa palestra, primeiro nós vamos fazer a nossa ligação com o plano espiritual. Então, assim, nós vamos nos desligando de toda a preocupação do nosso dia a dia. Vamos aliviando as nossas mentes, aliviando os nossos corações, nos sintonizando ao mais alto, entrando em conexão com o plano espiritual superior, para que nós possamos ter um bom estudo nesta data, para que nós possamos receber a mensagem da forma mais adequada ao que precisamos ouvir. E que através desta conexão nós possamos estar em comunhão com Deus, com Jesus e com toda a pleiade de espíritos que faz o bem ao nosso planeta Terra. Para que, através do estudo, cada vez mais nós possamos nos sentirmos pessoas melhores para o mundo, para a sociedade, para os nossos familiares e para nós mesmos. Graças a Deus. Nós vamos falar de emancipação da alma. O que seria essa emancipação da alma? É aquele momento onde o espírito que está encarnado no nosso corpo se desliga momentaneamente. E isso acontece todas as noites, quando nós dormimos. No nosso sono, nós saímos do corpo e vamos a outros lugares. A alma, quem precisa de descanso físico, quem precisa de descanso é o corpo físico. A alma não, ela está sempre ativa. Então, no momento do nosso sono, a nossa alma se desloca, ela sai de perto de nós, mas ela ainda fica em contato com esse corpo físico, através daquele cordão prateado, para que ela não se perca e consiga voltar quando o corpo
for despertar e voltar ao estado de vigília. Então, esses pequenos momentos em que nós dormimos ao longo do dia, do nosso dia a dia, eles são, se a gente puder comparar, equivalem a momentos em que nós estamos treinando para quando ocorrer o nosso desencarne. Que quando ocorrer o desencarne, a emancipação vai ser total. Ela não vai ter mais esse cordão prateado para trazer o espírito novamente para o corpo. Aí o desligamento vai ser total. Mas toda noite, um pouquinho, nós nos desligamos. Então, o espírito, ele fica livre durante a noite. Com o corpo físico em descanso, os laços que prendem a alma ao corpo se afrouxam. E ela sai. Ela sai pelo espaço. E para onde ela vai? O espírito, ele não fica inativo. Quem está inativo é apenas o corpo físico. E o espírito, ele vai para locais de acordo com a afinidade dele. Alguns espíritos vão para locais elevados, vão para locais onde eles entram em contato com espíritos superiores a ele. Eles vão para receber instrução, para fazer um estudo e voltar com esse aprendizado. Para aplicar no seu dia a dia? Necessariamente não. Mas o espírito, ele sempre tem a necessidade de estar fazendo algo. Para aquelas pessoas que são muito materialistas, que são muito terra a terra, elas acabam não indo buscar instrução. Aquelas pessoas que não têm ainda uma elevação moral, elas acabam indo para locais durante o sono, onde elas satisfazem os seus prazeres da vida. Aquelas pessoas que gostam de estar em contato com coisas que não são moralmente elevadas. Pessoas que têm muito apego pelo sexo, por coisas violentas. Essas pessoas, no seu momento do sono, acabam indo para locais onde existe violência, existe muitos apelos sexuais, para que eles consigam exercer os seus impulsos de afinidade. Então, nós, ao nos elevarmos um pouquinho moralmente,
nós vamos escolhendo locais melhores para estarmos nestes momentos. O nosso espírito vai procurar lugares melhores para estar durante esse tempo. Porque eles, indo para locais onde eles vão buscar instrução e até mesmo trabalho, eles podem se sentir mais amparados pelo plano espiritual e trazer as suas impressões para aquele corpo físico que ficou no leito dormindo, para que ele use no seu dia a dia essas instruções que foram recebidas. Tudo isso que acontece durante o nosso momento de que a nossa alma se emancipa do nosso corpo, fica gravado no espírito. E muitas vezes, quando nós acordamos, nós não lembramos de nada. Por que nós não lembramos de nada? Como eu já disse, aqueles momentos do nosso sono onde a nossa alma se emancipa equivalem a um treinamento para o nosso desencarne. Quando nós desencarnamos, nós chegamos no plano espiritual, vemos ali tudo o que fizemos naquela encarnação, os nossos acertos, os nossos erros, os pontos em que não fomos muito bem e que precisamos melhorar. E aí passa aquele tempo e nós somos convocados novamente para reencarnar. Nós somos informados da nossa programação de reencarnação. E ali, naquele momento, nós nos comprometemos com muitas coisas. Nós nos comprometemos que vamos melhorar, que vamos modificar. E quando nós chegamos aqui, esquecemos tudo. E por que esquecemos tudo? Porque estamos no mundo de provas e expiações, então nós viemos para exercitar coisas. E se nós já viéssemos com a lição decorada, com a colinha pronta, é claro que nós seríamos pessoas melhores e não teríamos mais nada para exercitar o nosso livre-arbítrio. Nós temos liberdade de agir quando reencarnamos. Então, aquilo que nós vivemos como espírito, libertos do corpo carnal, na hora do sono, muitas vezes nós não guardamos na memória. Por quê? Nem tudo seria proveitoso que nós gravássemos na nossa memória. Então, por isso, algumas coisas nós não retemos. Existem pessoas que dizem assim, eu nunca sonho. E outras que dizem, eu sonho demais, eu sonho toda noite. O sonho nada mais é do que nós lembrarmos do que aconteceu com o nosso espírito no momento em que ele se emancipou do corpo.
Neste momento em que ele estava desligado momentaneamente do nosso corpo, momentaneamente, mas não permanentemente do nosso corpo, ele viveu algumas coisas. Algumas coisas ele vai lembrar e outras não, por não ser interessante ao dia a dia do encarnado. O que nós chamamos de sonho nada mais é do que a lembrança do que o espírito viu durante o sono. Na maioria das vezes, não lembramos tudo com riqueza de detalhes. Apenas fixamos algumas impressões. Isso porque quando o espírito volta ao corpo, ocorre uma filtragem na lembrança de tudo o que ocorreu no mundo espiritual. E muito do que ocorreu lá vai ficar no nosso inconsciente. Não teria serventia nenhuma isso ficar gravado. Gente, vamos pensar numa coisa. Em média, as pessoas dormem 8 horas por dia, passam 8 horas trabalhando e tem mais 8 horas para se deslocar até o serviço, para voltar do serviço. Você já imaginou se você sonhasse, né, por 8 horas seguidas e ao acordar recordasse tudo? Você não ia ter tempo nem para ir trabalhar. Ia viver só recordando os sonhos. Então, que bom, né? Que nós não guardamos tudo. Porque algumas coisas são simplesmente para o nosso aprendizado, mas que não serão utilizados naquele momento. Nós temos que ter condições de continuar com as nossas vidas sem deixar que esses momentos do nosso sono e daquilo que nós vivemos durante esses momentos atrapalhem a nossa existência. Porque muitas pessoas atribuem significado aos sonhos. Quem nunca ouviu falar daquele famoso livro que fazia a interpretação de sonhos? Ah, sonhar com dente é morte de alguém. Sonhar com água, significa tal coisa. Se a água era limpa, é bom sinal. Se a água era suja, é mau sinal. Isso é mistificar uma coisa que acontece recorrentemente. Então, não vamos atribuir simbolismos aos nossos sonhos. Vamos encarar que eles são lembranças que nos foram permitidas reter daqueles momentos em que nós estivemos desligados do corpo. Seja ele para qual local nós fomos.
Se fomos para lugares onde bons espíritos estavam e nos deram boas orientações, ou se fomos para aqueles locais onde os nossos desejos mais íntimos e vulgares foram satisfeitos. Os sonhos, eles podem ser, sim, avisos do que está para vir. Desde que esses avisos sejam permitidos por Deus. Vamos lembrar que José, o pai de Jesus, marido de Maria, ele teve um sonho com um anjo que orientou ele a fugir quando da perseguição que o menino iria sofrer, o menino Jesus, ao nascer, iria sofrer. E aí ele pega Maria e leva ela para a casa da prima dela, para que ela tenha o filho lá, onde ele nasce, num estábulo. Ao acordar, José lembrava desse sonho, acreditou nele e entendeu que aquilo era uma coisa que precisava ser feita. E aquilo ajudou a que tudo corresse da forma que precisava ser? Sim. Então, nesses casos, sonhos são permitidos guardar na memória para que eles sirvam, eles tenham algum benefício. Agora, nós não podemos encarar que tudo que nós sonhamos vai acontecer. Porque nem tudo o que nós sonhamos veio só do nosso espírito. Porque o nosso corpo físico, ele influencia o nosso espírito, mesmo nesse momento de emancipação. Aqueles nossos questionamentos, dificuldades do dia a dia, que ficam martelando na nossa cabeça, questões que nós precisamos dar alguma solução e não estamos encontrando o caminho, e que nós não conseguimos nos desligar delas, muitas vezes influenciam o nosso sono e acabamos vivendo situações durante esse período em que o espírito está emancipado que parecem com aquilo que nós temos que decidir. Muitas vezes nós acordamos com a sensação de que recebemos uma orientação. Nossa, eu sonhei e ali naquele sonho eu tive uma luz, eu tive uma orientação. Isso pode acontecer. Mas muitas vezes, quando nós sonhamos com os nossos problemas, é porque eles estão fervendo tanto nas nossas cabeças que nós não conseguimos nos desligar dele, nós não conseguimos nem dormir completamente, ainda pensando nesse problema, e dessa forma nós influenciamos o nosso espírito para que ele viva uma historinha parecida com aquilo que está nos acontecendo. E como podemos fazer
para que isso não aconteça. Quem nunca dormiu com a TV ligada e estava passando um filme, e quando a gente dorme, que a TV fica ligada, parece que a gente não descansa direito, né? E aí parece que tudo que aquilo que está passando no filme, a gente está vivendo também. Alguém grita lá, corre! E a gente sai correndo. E aí, nós vemos situações, principalmente que envolvam alguma apreensão, né? Algum susto que dá lá no filme e a gente também se assusta. E parece que nós estamos vivendo aquela situação. Isso é uma das coisas que nós deveríamos evitar quando vamos dormir. O que deveríamos fazer para que isso não acontecesse? Eu quero assistir um filme. Ok, vou assistir sentada para não dormir durante ele. Agora, se eu já fui para a cama, tô deitada, a tendência da televisão me assistir é muito grande. Então eu não vou conseguir ver nada, compreender nada. Na hora que eu tiver com sono, eu vou dormir e a televisão vai ficar lá ligada. Então, que nós possamos desligar a TV antes de ir para a cama e já ir nos conectando com o plano espiritual através de uma prece, através de uma leitura edificante, através de bons pensamentos, para que nós possamos ter uma noite de sono tranquila, onde nosso corpo vai se emancipar, como ocorre todas as noites, e que ele possa ter o nosso espírito ao se emancipar, ele possa ter experiências em locais mais adequados à sua elevação moral. No livro dos médiuns, questão número 100, que fala sobre aparições, a questão número 100 é assim: de todas as manifestações espíritas, as mais interessantes, sem contestação possível, são aquelas por meio das quais os espíritos se tornam visíveis. Pela explicação desse fenômeno, se verá que ele não é mais sobrenatural do que os outros. Vamos apresentar primeiramente as respostas que os espíritos deram acerca do assunto. Primeira, podem os espíritos tornar-se visíveis? Podem, sobretudo durante o sono. Entretanto, algumas pessoas os veem quando acordadas. Porém, isso é mais raro. Nota: enquanto o corpo repousa, o espírito se desprende dos laços materiais, fica mais livre e pode mais facilmente ver os outros espíritos, entrando com eles em comunicação. O sonho não é senão a recordação desse estado.
quando de nada nos lembramos, disse que não sonhamos, mas nem por isso a alma deixou de ver e de gozar da sua liberdade. Aqui nos ocupamos especialmente com as aparições no estado de vigília. Então, o livro dos médiuns, ele se preocupa com as aparições dos espíritos no nosso estado acordado, que é o que acontece com os médiuns videntes. Mas, durante o sono, todos veem espíritos, mesmo aqueles que não acreditam. Mas aí não tem problema, é só sonho. Muitas vezes a pessoa acorda mais cansada do que quando ela foi dormir. O nosso sono, ele serviria para um descanso ao corpo físico. Mas como durante o nosso sono do corpo físico, o espírito muitas vezes trabalha, e algumas vezes em tarefas que não são tão suaves e sutis, quando ele retorna para o corpo físico, ele retorna cansado. E isso acaba impregnando o corpo físico. Se a alma está cansada em decorrência das atividades que efetuou durante o período de emancipação do corpo, ao retornar, passará para o corpo essa impressão. Então, o corpo físico vai permanecer com essa impressão de cansaço. Para que isso não ocorra, é necessário uma certa preparação, que é aquilo que eu já disse. Desligar todos os barulhos que possam influenciar negativamente o seu sono, fazer uma prece, fazer uma leitura edificante, se conectar com Deus, com Jesus, rogar a Ele que possa receber, que possa ser levado a locais onde o crescimento do espírito seja uma constante. Eu vou contar para vocês um relato que tem no livro Missionários da Luz, onde André Luiz conta que trabalhadores de uma casa espírita foram convocados para que, durante o momento de vigília, durante o momento do sono, eles pudessem colaborar com o plano espiritual num trabalho voltado para a casa espírita. Eles foram convocados conscientemente? Não. Mas eles aceitaram. Eles foram convocados conscientemente pelo mentor da casa, que passou essa orientação, que um trabalho precisaria ser feito durante o período noturno e que eles, estando nas suas casas, dormindo,
seus espíritos seriam convocados para auxiliar neste trabalho. Todos concordaram. E quando chegou lá no determinado momento, o mentor da casa ficou esperando os trabalhadores e eles foram chegando. Mas 2 não conseguiram. E aí, como André Luiz é sempre muito curioso, ele questiona lá ao instrutor, né? Mas por que esses 2 espíritos não foram? E a explicação que foi dada é que um deles não conseguiu ir porque um pouco antes de dormir, ao invés dele se ligar em preces, em orações, ele ficou falando mal. Falando sobre um espírito já desencarnado, fazendo comentários na sua conversa em família antes de dormir. E ao dormir, esse espírito desencarnado chegou perto dele e ficou ali pertinho dele. E ele, com medo, não conseguiu sair do corpo para ir auxiliar o trabalho na casa espírita. E o outro, ele também não se preparou direito para ir dormir. E ao deitar, o pensamento dele se ligou em regiões de cunho sexual. E ali ele foi envolvido por entidades que não deixaram com que ele fosse. E ele ficou ali, usufruindo daquele seu momento de sono com essas entidades. Então, a preparação na hora de dormir é primordial para que nós não sejamos proibidos de sair, de ter essa emancipação do nosso espírito, para que ele receba orientações, e nem que ao nos desligar, que o nosso espírito, ao se desligar do corpo, vá para locais que não sejam adequados. Então, que nós possamos vigiar durante o nosso dia e principalmente no momento em que nós formos dormir, para que, ao dormir, a emancipação da nossa alma possa ser feita de forma que ela vá buscar locais onde ela receba boas orientações, tenha bons estudos e possa ir se elevando, e que isso reflita no nosso corpo físico quando do seu retorno. Uma boa noite a todos. Obrigada pela atenção. E para encerrar, eu vou agradecendo a todo o plano espiritual e rogando que bênçãos de paz, de amor, de equilíbrio sejam derramadas no planeta Terra, em especial no nosso país, o Brasil, que chegue até os nossos lares e a nós, para que possamos ter uma ótima noite de sono
que possamos a cada dia evoluirmos um pouco mais, fazendo vibrações de uma paz universal e que haja um bem universal. Graças a Deus. Obrigada a todos.